Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. Nossa convidada de hoje é a psicóloga, a doutora Aurinês Rospide Schmitz, minha antiga conhecida já de muito tempo. Já fiz entrevista com a Aurinês sobre outros temas e agora ela se especializou numa coisa que perturba todo mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1.300.000 pessoas morrem por ano em todo o planeta em acidentes de trânsito. Aqui no Brasil, esse número é um pouco controverso, porque são em torno de 45.000 pessoas até 30 dias. Mas todos nós sabemos que muita gente que sofre um acidente de trânsito, que eu prefiro chamar de uma tragédia de trânsito, porque acidente é uma coisa acidental, né? Então, um desastre de trânsito, muita gente morre além dos 30 dias, que não entra na estatística. Se a gente levasse em conta, então, que até 30 dias de um desastre, 45.000 pessoas morrem por ano, para vocês terem uma ideia, nas guerras no globo, em torno de 55, 60 mil pessoas em lugares que tem guerra, somando todo mundo. Então, 45.000 pessoas em desastres de trânsito, ou acidentes, como queiram, o dobro disso em 6 meses, porque muita gente morre depois dos 30 dias. Então, vamos lá. Imaginamos um número, Aurinês, vamos lá, entre 70 e 90 mil pessoas efetivamente morrem por ano, no ano após o desastre, o acidente de trânsito. Esses números são altíssimos, 1.300.000 pessoas no mundo, 45 mil até 30 dias no Brasil, vamos lá, entre 70 e 90 mil efetivamente. E se a gente pegar as pessoas que ficam sequelados de alguma maneira, não, a pessoa que se envolve num desastre ou acidente de trânsito, ela não fica só, não perde um pé, uma mão, um braço, fica sem caminhar ou fica com algum outro problema. Também problemas de ordem psicológica. Você acha que é fácil matar alguém para uma pessoa que acidentalmente se envolveu numa tragédia dessas e matou alguém? E as famílias que perdem seus parentes que estão indo se divertir, estão indo para uma festa, estão indo para a praia, como é que se sente a família? Então, é um conjunto de coisas que cada indivíduo percebe, trata isso de alguma maneira. Mas a gente sabe que tem muita gente que não sabe lidar com isso. Então, Aurinês, eu queria explorar esse tema contigo, esse tema das sequelas, principalmente psicológicas, das famílias e das pessoas, aqueles que se envolvem e matam alguém involuntariamente ou até voluntariamente, porque a gente sabe da irresponsabilidade e impunidade no Brasil. Não é só no trânsito, a gente sabe que a impunidade é generalizada, mas no trânsito é terrível, tem muita gente que mata no trânsito e não acontece nada. Vamos desenvolver esse tema, que eu acho que é importante as pessoas saberem que existem pessoas que se preocupam em ajudar essas famílias e as pessoas que se envolvem nesses acidentes ou desastres, né? E tem que superar traumas, desde problemas físicos, como essa questão psicológica daquele que mata ou daquele que perde um ente querido. A primeira coisa é que esses números são assustadores porque eles não são números, porque eles são pessoas. Então, quem hoje, se a gente perguntar, que não conhece alguém que se acidentou no trânsito, né, ou que se envolveu em alguma situação com algum prejuízo físico, prejuízo de pessoas que perdeu, prejuízo de membros que perdeu, membros físicos, né? E o efeito que isso dá. Então, assim,
a primeira coisa é, realmente, são pessoas. E o que nós precisamos fazer? Ninguém sai na rua dizendo, hoje eu vou me envolver num acidente de trânsito. Não, isso acontece. E o que a gente precisa é se dar conta de, para essa guerra que nós estamos indo, que é índices de mortes e de pessoas envolvidas que se traduzem, como tu colocasse, numa guerra. Então, o que nós precisamos fazer? Né? Quais são os efeitos disso em mim, em que eu estou envolvido? O que a gente sabe é que muitas vezes as pessoas pensam, a pessoa que se envolve num acidente, emocionalmente, ela vai ter o seu prejuízo, né? Em diferentes graus, em diferentes níveis, porque isso vai repercutir diferente para cada pessoa. Muitas vezes, esses estresses que a gente chama de estresse pós-traumático, que é quando começa uma sintomatologia após o acidente, e muitas vezes não é na primeira semana, é um mês depois, muitas vezes são 6 meses depois. Quando cai a ficha. Quando cai a ficha, quando a pessoa realmente se dá conta de tudo que está envolvido. Né? De toda a vida dela que mudou, porque ela tem que se reorganizar. Né? São muitas perdas que vêm junto com esse acidente. Né? Não é só a perda financeira do carro que bateu. Muitas vezes isso envolve o emprego, isso envolve toda uma rotina familiar, isso envolve a mãe ter que sair do seu emprego para cuidar do seu filho que se acidentou e que muitas vezes esse filho geria essa família. Então, assim, são muitas as perdas e isso vai produzindo efeitos diferentes, cada um vai reagindo. Como é que eu posso dizer? Nesses valores, né, que é computado de ônus, que é para a sociedade, do quanto custa um acidente, não está inserido, incluindo o custo emocional. É como se essa pessoa não necessitasse. O ônus financeiro para a sociedade é enorme. Tá? O que está coberto por seguro, dinheiro é dinheiro. Mas o ônus financeiro para a sociedade é terrível. Né? O INSS gasta milhões todos os anos tratando essas pessoas, e muitas delas que são aposentadas até por invalidez, que acaba acontecendo. O ônus para a sociedade é enorme, vocês não têm noção, gente, do que custa isso para a sociedade financeiramente. Agora vamos levar só para o lado da família, o lado emocional é terrível, porque tu não te recupera dessa perda nunca, né, Aurinês? Tem que tratar isso de uma maneira que é muito difícil. Esse investimento emocional é muito forte, né? E nesse ônus, nesse custo financeiro, não está dentro o custo direcionado para o tratamento emocional. Então, muitas vezes, as pessoas têm que dar conta ainda disso, né? Desse tratamento emocional que muitas vezes vai custar financeiramente, que não está dentro desses valores que a pessoa recebe num seguro. Né? A lógica da humanidade é que quem morre primeiro são os mais velhos. E geralmente, quem está morrendo nessa tragédia dos desastres, dos acidentes de trânsito, são os mais jovens. Então, quem fica é um negócio terrível. Tu não consegue lidar isso. É como perder um filho num assalto, um acidente de trânsito. Aquilo não faz parte da ordem natural, que a gente nasce sabendo, não, o vovô vai morrer, a vovó vai morrer, tá lá. Mas tu não espera perder o teu irmão e o teu filho, né? A gente não está preparado para isso. Né? Toda morte, por mais preparado que se esteja, por mais que a gente saiba, bom, a pessoa vai envelhecer, vai morrer, ela é uma separação, existe sentimento, existe vinculação e por isso é tão doída. Agora, quando se inverte e que morre alguém mais jovem, por exemplo, como tu desse o exemplo de um filho, eu costumo usar um termo que é um tsunami, porque é como se viesse um tsunami de emoções em que aquilo, em hipótese alguma, passou pela tua cabeça. Em hipótese alguma, tu em algum momento imaginou alterar essa ordem. E o efeito emocional que isso traz é arrebatador. Né? Além disso, as pessoas ao redor, o círculo familiar, todos são atingidos. Não é atingido só a mãe, o pai, os irmãos,
os amigos, os primos. É toda uma família que é atingida, né? Pode mudar a mudança familiar, isso aí, tanto para quem sofre com a tragédia, quanto o causador, porque o causador disso também sofre. Vamos lá, o cara que realmente se envolveu num acidente, não num desastre, o cara que saiu... Vamos botar o desastre para eu separar a coisa. O acidente aconteceu acidentalmente, tá? O desastre é o cara que bebeu, ou o cara que sai fazendo as loucuras, né, que a gente vê, né? Eu vinha vindo aqui para a TV e tinha um cara na estrada que o cara ia para a direita, para o acostamento, daqui a pouco ele estava na esquerda, cortando todo mundo. O cara chegou ao mesmo tempo que eu em Porto Alegre. Ele não ganhou nada, mas ele poderia ter causado vários incidentes no caminho e quase causou. Tá? Porque ele cortou para um lado, fechou um carro, daqui a pouco ele fechava uma moto, tá? E a moto não é um carro, gente, a gente tem que cuidar. Ah, tá, o motoqueiro, isso não... Gente, todos somos seres humanos, nós temos que respeitar. Tá ali, tem as regras de trânsito, tu não pode sair fechando, cortando todo mundo e não olhar e entrar feito louco. Esse cara chegou junto comigo em Porto Alegre e não ganhou nada, só ganhou o risco e daqui a pouco a emoção de estar andando em emoção. Eu gostaria de falar isso contigo. Tem um conhecido meu que falava da armadura do século XX, do século XXI, que é o automóvel. Os antigos cavaleiros usavam aquelas armaduras de ferro, né, com espadas, coisas e tal. Hoje a armadura de alguns é o automóvel. E ele sai barbarizando por aí como se não tivesse ninguém em volta e ele fosse o rei do mundo. O que é isso, Aurinês? Eu acho que uma das questões dessa armadura é pela característica do trânsito, que quando tu estás dentro do teu veículo, tu estás aparentemente anônimo. Tu não reconhece e conhece o outro, né? O trânsito, ele tem uma característica que ele nunca vai ser igual. Tu pode passar várias vezes na mesma sinaleira, no mesmo horário, no mesmo dia da semana, mas o carro que está do seu lado com alguém é diferente do que ontem. Então, automaticamente, como eu não o conheço e não o reconheço, eu acabo soltando características minhas que até então eu estava controlando, né? Eu não saio xingando dentro de uma empresa. Agora, como eu não conheço o outro, muitas vezes é isso que a gente identifica. Então, esse fato de ser anônimo, de eu não conhecê-lo, das vidas não se conhecerem, é diferente se tu enxerga um amigo no trânsito. Tu se comporta de uma forma diferente. Então, esse fato de ser anônimo, desse anonimato, ele proporciona descargas emocionais que em outro local você não faria. Aurinês, isso aí é um negócio surreal, né? Porque as pessoas saem com uma violência, alguns dirigem com tanta violência, são tão agressivos, né? Que não sabem entender que estão indo na freeway para a praia numa sexta-feira de tarde, que o trânsito está carregadíssimo, a estrada está no seu limite, 90, 95 carros por minuto, e o cara fazendo sinal de luz, buzinando, cortando, querendo passar por cima, andar a 200 por hora na estrada. Aliás, volta e meia, quando um agente da Polícia Rodoviária Federal flagra os caras andando a 180 por hora, 190 por hora, 200 por hora, né? É importante. E ainda o cara fica brabo. Eu me lembro que pegaram uma vez uma senhora que estava no seu carro, no seu possante, a 185 por hora. Estou com pressa, estou atrasada para uma reunião em Porto Alegre. Eu digo, tá, e aí? Sai mais cedo, né? Tão simples quanto isso, né? Sai mais cedo. E se acontece um incidente na estrada e que tranca, todo mundo vai entender que tu te atrasou para um compromisso, porque houve um acidente, ou deu o trânsito em demasia, ou como acontece seguido aqui, quando eleva a ponte ali do Guaíba e dá uma tranqueira na freeway. Isso é normal, gente. Te programa, sai mais cedo. Tem aquele Waze, né? Te programa pelo Waze que pode te dar uma margem boa, né? O que a gente pode pensar são duas coisas nessa situação dessa senhora. Uma é o comportamento de risco, né? A dificuldade em perceber, porque tudo se faz, a outra é a questão da percepção, né? Por que as pessoas andam no máximo de velocidade?
Porque lá internamente elas acreditam que não vai acontecer nada, que não tem nenhuma consequência. Aliás, eu me lembro dessa senhora que ela disse para o policial federal, o senhor sabe com quem está falando, já ouviu falar nisso, né? Sim. Pois é, ainda deu um carteiraço nele, mas ele deu outro carteiraço nela, aplicou pena máxima, né? Essa questão do você sabe com quem está falando é muito corriqueira, né, na questão do trânsito, porque é quando as leis, né, a gente costuma brincar, porque uma questão é a lei na tua família, né? Tu segue normas, lá na tua família, tu tem um ritmo. A questão é que o trânsito, ela vai exigir que esse ritmo entre em composição com outros. Tu tem que se adequar às regras. Então, você sabe com quem está falando é querer dizer, eu sou importante e você não é nada. O que no trânsito a gente não pode mais lidar assim. Hoje, falasse na questão das motos, nós não olhamos mais o trânsito somente como carros, a gente olha o trânsito moto, como bicicleta, todos os participantes. Né? Doutora Aurinês, Ande Bem Instituto de Psicologia de Trânsito. Quem quiser entrar em contato, telefone, internet, bacana esse serviço, que é um serviço que é meio que inédito. É um serviço que iniciou já há alguns anos. A gente faz um trabalho tanto preventivo, né, na questão de capacitação de empresas, despertando isso, assim, né, da questão de que o trânsito, ele necessita de um comportamento adequado. Nós temos a informação, mas por que nós não agimos adequadamente? Como entrar em contato? O telefone do Ande Bem é 3339-1008, né, ou... Né, site também... na internet é o www.andebem.com.br. Isso aí. Doutora Aurinês, muito obrigado pela sua participação, esclarecendo esses assuntos dessa tragédia mundial e nacional. O Ande Bem trabalha, então, tanto preventivamente quanto terapeuticamente. Né? Preventivo na forma de capacitações e na forma terapêutica para quem teve alguma consequência negativa do trânsito e quiser olhar ou até ter vontade, né, os medos, as ansiedades, as fobias ligadas a essa questão da mobilidade, a gente está junto para ajudar. Muito obrigado. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Para ser uma referência em segurança da informação, é preciso ter qualidade nos serviços e credibilidade no desenvolvimento de sistemas seguros e imunes a fraudes. Reputação que a SafeWeb vem construindo há 20 anos. Por isso, hoje é uma autoridade certificadora e autoridade de carimbo do tempo e está presente em todas as regiões do Brasil, proporcionando atendimento de qualidade, um dos principais valores da empresa. As soluções que oferecemos para empresas e instituições são certificação digital, carimbo de tempo, certificado de atributo, emissão de documentos fiscais eletrônicos, portal de assinatura digital e administração sem papel. O resultado disso pode ser visto nos números que somamos ao longo do tempo. Para oferecer um atendimento diferenciado aos clientes, é preciso uma estrutura moderna. Assim é a sede da SafeWeb, uma estrutura completa com centro de treinamento para capacitação de parceiros e clientes, suporte técnico qualificado 24 horas por dia, 7 dias por semana, data center com elevados padrões de segurança e disponibilidade e, claro, um setor de desenvolvimento de tecnologia da informação composto por profissionais certificados. A SafeWeb é uma empresa com responsabilidade social. Isso se reflete na captação da água da chuva para reaproveitamento, nas faces envidraçadas do prédio que promovem conforto térmico com redução nos consumos de energia e na eliminação da utilização de papel nos processos internos. Se estende para as soluções que oferecemos aos nossos clientes e alcança também a sociedade gaúcha através da Ecobarreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de 1 tonelada de lixo flutuante por semana.
E como falar do futuro e da sociedade sem pensar nas crianças e na educação? Pensando nisso, a SafeWeb se credenciou no programa Escola Melhor, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e se tornou parceira da Escola São Francisco de Assis, fornecendo computadores e acesso à internet para a formação dos alunos e promovendo a inclusão social. Essa é a SafeWeb, uma empresa inovadora focada em oferecer as soluções mais modernas e de qualidade para garantir a segurança da informação. Alô, amigos, mais uma vez está conosco a cirurgia dentista Eliane Gulko. Doutora Eliane, uma coisa das pessoas mais antigas que fizeram implantes, tratamentos, pontes móveis, isso com o tempo vai desgastando, vai machucando, e hoje tem tecnologia e técnicas muito melhores. O que tu recomenda para esse pessoal que quer fazer um upgrade, vamos falar em tecnologia, um upgrade na sua boca e nos seus dentes? Hoje em dia nós podemos, a partir de exames de tomografia, que se usa muito, Orlandini, a gente sabe qual a espessura e a altura do osso, por exemplo. E a partir dessas medidas e etc., nós podemos substituir as pontes móveis, dentaduras móveis, por dentaduras fixas. Todo mundo tem a fantasia que é dente a dente. Esta situação a gente usa quando a pessoa já tem seus dentes. Tu vai lá, tu perde um dente ou tu quebra um dente, a gente vai usar sim uma tecnologia para um dente. Mas a gente pode fazer implantes para boca inteira. Substituir uma dentadura, por exemplo. Então, vamos começar com o caso da dentadura. Tem gente que tem dentaduras inteiras, ou grande parte dos dentes, tem 2, 3 dentes, e o resto é uma dentadura de encaixar. E essa dentadura hoje, ela pode ser apoiada, olha só, sobre implantes, se tornando um trabalho fixo. Não é mais móvel? Não é mais móvel. Não tem problema de entrar sujeira, coisa e tal, blá, blá, blá. A higiene continua sendo necessária, nós não vamos evitar jamais a higiene. Não é este o objetivo. O objetivo é tu conseguir falar, tu conseguir comer, não ficar balançando, aquela sensação, né, desagradável que aqueles adesivos de dentadura dão, né, para segurar. Então hoje não. Bota a hoje colega que resolve. Exatamente. É complicado. Eu dei o nome aqui. Eu dei o nome que a mamãe usa, colega. E eu já estava recomendando. A mamãe nós vamos lá na doutora Eliane Gulko lá para rever isso. A mamãe pode sim, não tem idade, fazer um trabalho fixo sobre implante, se ela tiver osso. Então é uma coisa que no começo é fantástico. Se é uma dentadura inferior, essa zona aqui geralmente tem mais osso e geralmente a gente consegue implantar, fazer alguns implantes. Na parte superior também a mesma coisa. Quanto mais cedo a gente consegue, a gente mal perde o dente, mal tem que extrair esse dente, tudo planejado, estou falando em planejamento, a gente consegue substituir esse dente de maneira imediata, maravilha. À medida que o tempo vai passando, é como um membro do nosso corpo. A gente perde o membro, perde a função. O dedo para de mexer, a gente para de fazer ginástica, a musculatura reduz, não é? A mesma coisa o dente, a gente perde o dente, reabsorve o osso. Legal, então dá para fazer tudo que tu tens antigo, tu pode atualizar essa tecnologia. Certamente. E deixar mais alinhadinho, mais bonitinho. Exatamente. Né? E vamos supor uma pessoa que... Eu estou falando em casos extremos, tá, Orlandini, para o pessoal sentir a diferença. Uma dentadura, uma ponte móvel, ela tem um tempo de vida também de 5 anos, digamos. Daqui a 5 anos, esses dentes gastam, eles mudam de forma, eles mudam de cor, e a gente tem que substituir também essas peças. E digamos que a pessoa queira repetir esse trabalho, não queira partir para outros trabalhos mais sofisticados, com
uma tecnologia maior, ela pode repetir sim uma dentadura, uma ponte móvel, de maneira tranquila, com apenas um material mais sofisticado, dentes importados, por exemplo, com beleza, com naturalidade. Fazer aquela sua dentadura, por exemplo, não parecer uma dentadura. Legal, que nem a peruca, né? Vai ser sempre uma peruca se não for uma boa peruca. Exatamente. Legal, doutor. Assim, eu acho bacana esclarecer isso aí, que pega o pessoal que já usa alguma prótese dentária. E podemos né? substituir ela. Pode substituir. E a pessoa, o cara que quebrou o dente, que acha, não tem saída, ou tá lá, arrancou um dente. Tem saída. Tem saída Claro e fica muito tem, bem, fica bem alinhadinho, bonitinho, né? Porque usa toda essa tecnologia aí, que tu faz toda uma engenharia, uma arquitetura na boca, para a boca ficar bem... com um sorriso bem bonito. Até casos de restaurações, por exemplo, em que antigamente se usava o amálgama, aquele material excelente, diga-se de passagem, resistente, etc., a gente hoje substitui por porcelana, materiais claros. E que fica mais bonito quando tu abre a boca, alguém está próximo, vê que está tudo branquinho. Exato, ninguém mais hoje enxerga aquela restauração escura. Ainda se usa ouro, mas ele hoje em dia pode ser coberto, né? Legal. Muito obrigado, doutora Eliane Gulko, pela sua participação mais uma vez aqui no programa ricardoorlandini.net. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes.